que eu tô passando por estar colocando a boca no trombone, né? Expondo o que fizeram na minha vida. Mas eu vou começar com mais uma história, né? De um pessoal que eu conheci e que eu vi uma oportunidade de me aprofundar na música, né? Porque é uma família de músicos, né? O filho mais velho canta, a filha mais nova canta, o pai canta, mas eu não vou falar os nomes porque eu não sou besta. Eles vão saber que é deles que eu estou falando, e muita gente também, mas eu não estou me importando. O importante é que eles não têm argumento para me processar, né? Que eu não estou podendo pagar mal uma camiseta para mim, né? Não, uma camiseta dá, mas só também. Tá, então vamos lá. Eu anotei porque é muita coisa mesmo, né? E eu não quero esquecer de nada, né? Porque eu escutei vozes do além, baixa frequência sonora, me dando uns toques do que está sendo falado pelas minhas costas, o que foi feito, gente que eu jamais sonhei que um dia ia cravar as costas, a faca nas minhas costas, e fez isso. E eu vou dar a minha visão, o que eu vi, o que eu sei, né? Acho que eu também tenho direito, né? Vamos lá. Por volta de 1991, lá no Pioneiro, eu conheci um cara que ele cantava profissionalmente, né? Vamos chamar ele de Júnior, tá bom? E a gente fez uma amizade muito louca. Eu, sempre quis montar minha banda. Fiquei sabendo que a família inteira do cara morava perto de mim lá, né? Eu andava com os roqueiros, aqueles que todo mundo queria comer minha namorada. Meu Deus do céu. E eu acabei fazendo amizade com ele, com a família toda, né? E quando eu fui na casa deles pela primeira vez, eu fiquei deslumbrado por duas vezes. Uma foi o equipamento de som que tinha ali, né? Uma JBL gigantesca, amplificador, devia pesar acho que uns 20 quilos o amplificador. Eu nunca tinha nem visto aquilo, né, meu? Eu tava o quê, com 18, 19 anos, acho, por aí. Era um rapaz, né? E eu fiquei deslumbrado pela segunda vez quando eu vi a irmã, né? Que é cantora também. Eu conheci ela, tinha 16 anos de idade. Eu não vou ficar me exaltando muito, porque vai parecer que eu tô animado e eu não tô. Eu tô mal, tô triste pra caramba, mas ela com certeza foi uma das mulheres mais bonitas que eu já vi na minha vida, né? A pele branca, que nem uma folha de sulfite, do jeito que eu acho bonito, né? Uma coxa grossa, uma cintura bem feita, um rosto lindo, olhos verde esmeralda, uma voz macia, educada, meiga, delicada, uma amazona, linda, maravilhosa, né? Eu fiquei besta com ela, né, meu? Pelo amor de Deus, nossa, eu fiquei fascinado, né? Fiquei fascinado com ela, desde os 16 anos, né? O Júnior, por outro lado, ele tinha muito talento, tem muito talento, canta muito bem. Só que o cara tem uma soberba, um ego que deixa qualquer um enojado, né? Ele acha que ele é um rei, um deus, entendeu? Eu acho ridículo isso, uma pessoa que tem um talento para alguma coisa, né, e se acha superior aos outros, anda de nariz empinado. Eu não suporto isso. E logo de cara eu percebi isso daí, né? O irmão mais novo não, tranquilo pra caramba, gente boa, nunca me fez nada, mesmo depois que meus inimigos se aproximaram, ele continuou sendo o mesmo cara comigo. Só que ele fez uma coisa que, mano, no final eu vou contar, porque eu preciso, né? Eu preciso, né? E a gente foi em um monte de lugar, eles me levavam para ir no Manifesto, na Vila Madalena, eu trabalhei de segurança lá com parentes deles, né? Dava vários rolês com o pessoal, né, meu? Muito lugar que eu nem conhecia, nunca tinha nem ido, né?
Só que o ego do cara incomodava, né? E eu não vou mentir, eu comecei a frequentar lá porque eu queria ver essa cantora. Não, porque o ego do cara é insuportável. A ponto de você estar jogando um videogame, jogando um simulador de voo. Eu sei, entendeu? Eu sempre gostei de videogame. Você tá lá, eu emprestei uma vez o PlayStation para eles e levei um monte de DVD, né, para deixar lá uns dias lá. Aí eu tava mostrando como é que joga, né, o Ace Combat. Coloquei no modo profissional, né, onde o avião ele dá o 360. É muito fácil de você estabelecer um pull down e explodir no chão, né? Se você virar ao contrário, ele é uma pedra, ele vai pro chão. E eu, pra tirar o barato, coloquei no profissional e passei rodando embaixo de uma ponte, entendeu? Eu jogava pra caramba isso daí. Sempre gostei. Aí eu falei, nossa, que viagem, não é bem feito, não sei o quê. Aí o Júnior, né, mais uma vez, o Max pensa que pilotar um avião de verdade é isso daí. Ele pensa isso, entendeu? Então, analisando tudo que aconteceu, eu acho que a fama de retardado veio daí, né? Porque ele tinha esse hábito, né, de desmerecer o QI completamente de todo mundo, não é só o meu não, né? E tinha também, o Renato, eu vou falar o seu nome, Renato. Eu vou falar, velho. Porque eu não sei se você se meteu nisso, entendeu? Eu sei que você estava entrando na polícia, né, uma época, e você apareceu com uma questão dentro do carro lá. Eu acho que eu contei já, mas eu vou contar de novo. Né, que caiu uma questão na prova da polícia, que o cara foi encontrado enforcado no meio de uma sala, né, e tinha uma esponja, uma chave de fenda, um pouco de água no chão, e estava tudo trancado por dentro. E a gente estava no carro indo lá pro manifesto. Aí os caras já sabiam a resposta, eles contaram para mim. Como que o cara se matou? Como que ele conseguiu subir se não tinha nada para o cara subir para se enforcar? Eu lembro que eu fiquei uns 20 minutos pensando, um pouco menos, mas eu fiquei uns bons minutos pensando. Aí eu comecei a gargalhar, né? Na hora que caiu a ficha, eu comecei a gargalhar. Aí os caras, o Max acertou. Aí eu peguei e falei, o cara desceu lá no posto de gasolina, que na época era lá que vendia essas coisas. Ele comprou um bloco de gelo, colocou no meio da sala, subiu e se enforcou, trancou a porta e se enforcou, né? A chave de fenda, a esponja estava lá por estar, a poça d'água é o resultado do gelo que derreteu, né? Aí o Renato falou, eu não acertei. E eu vi que não ficou um clima legal por eu ter acertado, sabe? Eu achei que eles iam ficar, legal, marcha. Não foi bem assim, não. É o que eu me lembro, tá? E logo depois disso o senhor entrou na polícia. E, cara, pelo que aconteceu, com certeza você tá sabendo dessa merda, né? Pô, você me conhecia, cara. Você me conhecia, cara. Eu quase dei porrada nos viados na Vila Madalena porque veio daí em cima de mim uma vez. Você viu isso, cara? Eu perdi completamente o meu controle. Você sabia da minha hombridade. Eu ia na casa do Júnior lá, os filhos lá deles ficavam no meu colo a tarde inteira. Eu brincando com as crianças. Me chamava de tio Max. Você via isso, você viu. Você entrou nessa, cara. O que não se faz por um degrau, né? Pra se promover. Puta que pariu. Então, pelo menos uma coisa de bom tem. No dia que eu morrer, que eu for pro meu Valhalla, com certeza eu não vou encontrar vocês lá. Porque lá vocês não pisam. Depois dessa, não. Com certeza não. Bom, o que mais? Tá, tem um fato aqui, que uma vez esse Júnior, né? Eu não tô falando o nome, não é por medo não, tá, gente? Porque os caras são bons, os caras brigam pra caramba, são tudo faixa preta de jiu-jitsu, os caras grandão pra cacete, entendeu? Se quiser me arrebenta facinho. Acho que eu não consigo dar um soco nos caras. Mas se fizer isso, eu me recupero. Já me recuperei de dano cerebral, né, de hematoma, braço quebrado, tanto faz. Isso não vai me impedir de falar, não. Só que eu não vou falar o nome porque o mais novo aí virou advogado, né, que eu fiquei sabendo. Aí fudeu, né, se eu falar o nome, né, e o Renato eu não falei o nome, sobrenome, então não tem como descobrir quem é. Eu não tô te expondo, entendeu? Eu conheço um pouquinho de lei também, beleza?
O Júnior, uma vez foi na minha casa, eu tava com a minha namorada, a minha deusa Silvana, que eu amei tanto, e ela, bom, fazer o quê? Ele catou o violão, ele toca muito bem, canta muito bem, o cara é bom, né? Eu sou um aprendiz perto dele. Ele pegou o violão e lançou, acho que foi um de Purple, né? Soltou a voz e pá. Aí a Silvana olhou assim e falou, nossa, caramba, não sabia disso, não sei o quê. O cara fez uma cara, tipo, olhou pra ela assim, desse jeito, velho. Eu olhei e falei, puta que pariu. Beleza, ninguém falou mais nada, a Silvana ficou sem graça pra caramba de ver a postura do cara, né? E passou umas 2 semanas, a gente tava conversando. Tava eu, quase que eu falei o nome. Tava eu, o Júnior e o irmão mais novo. Aí rolou o assunto de namorada, né? Ele pegou e falou, Max, você precisa arrumar uma mulher, não uma vagabunda. Eu falei, o que você tá falando, mano? Você tá falando que minha namorada é uma vagabunda? Ele, não, tô falando que precisa, né? Na vida precisa arrumar uma mulher que não seja uma vagabunda. Eu falei, tá certo. Ele chamou minha namorada de vagabunda porque ela admirou o talento dele. Essa é a verdade, né? E inclusive esses caras aí eram tudo nazista, tá bom? Tentaram me arrastar pra curtir o movimento. As pessoas pardas, eles chamavam de mamelo. Mamelo de mameluco. Entendeu? Total, né? E... cadê aqui? Tá. Tão nazista que eles tinham uma amizade comigo que durava quase 15 anos já. Foi aí quando meus inimigos lá dos predinhos, lá, filho de polícia, chegou, né? Viu que eu tinha amizade e foi lá lançar o veneno, né? Pois quase 20 anos de amizade, de respeito, né, de lealdade, os caras passaram a me tratar que nem um lixo por achar que eu tinha virado... E me tratando que nem um lixo, cara. 20 anos de amizade. Brother. Pra você ver, nazista até os ossos, né? Porque os caras odeiam. Só que eu não sou, mano. Nem pra ter certeza. E os caras não me conheciam. Pô, pelo amor de Deus. E começaram a me tratar com repulsa e ódio. Me tirando de retardado. E eu até parei de ir lá, de vez em quando, pra ver a cantora. Porque eu era apaixonado por ela. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. E isso foi bem na época que eu encontrei essa cantora, que eu parei um pouco de ir lá. Aí eu comecei a passar na frente lá de vez em quando, mas nem... E aí eu vi a cantora descendo do carro. Aí eu fui até ela, né, dei um abraço, um beijo no rosto dela, cumprimentei e tudo. E ela me chamou para trabalhar de hold, para ligar o equipamento, desligar o equipamento, né? E eu ia ganhar um dinheirinho e ia ficar perto dela. Falei, nossa, quero, claro que eu quero. Aí eu ia de bicicleta para lá para trabalhar, né? Acho que 2, 3 vezes por semana no máximo, né? E eu acabei conseguindo ficar com ela, né? O grande sonho da minha vida, ficar com aquela mulher. Uma mistura de Valquíria, de Odin com deusa grega, né? Mais ou menos isso, perfeita, né? E só que tinha um problema. Eu comecei a ver quem ela era e eu não dei atenção para isso. Que não é falar mal não, tá? É para analisar tudo mesmo, no contexto geral. Ela não me beijava na boca como tinha que ser, aqueles beijão mesmo, gostoso. Ela dava selinho e não punha a língua, sabe? Aqueles beijinhos assim sem graça. Aí eu perguntei, ela falou que ela tinha medo de eu ter algum tipo de cárie e isso danificar as cordas vocais dela. Fazer mal, estragar a voz dela. Por isso que eu era pobre, né? Ela deduziu que eu devia ter algum dente estragado, tudo. E falou isso daí pra mim, que ela tinha medo, né? Pois eu peguei o dinheirinho que eu recebi, juntei, fui no dentista, raspei tudo, fiz limpeza, tinha um dente caiado no fundo, eu arranquei, né? Falei, mostrei pra ela tudo. Não adiantou nada. Ela continuou dando aquele selinho, mas pra mim tava bom. Até que tava bom, né?
Eu nunca beijei aquela boca como se deve, a verdade é essa, né? Sempre fiquei na vontade. E lá, eu não vou falar o nome do restaurante também, que pode dar problema, né? Mas lá nesse restaurante, onde a gente trabalhava, que ela cantava e eu ajudava com o equipamento, tinha um policial civil que fazia bico, era amigo da família. Inclusive eu estou correndo risco, tá, de estar delatando tudo isso, porque é meio que máfia italiana mesmo, sabe? E conhece todo mundo e vocês vão saber por que depois, no final dessa história. Tá bom? E esse policial civil, ele era afim. Olha, quase eu falei o nome dela. Se eu falar, eu volto e eu apago, né? Ele era louco para ficar com ela, né? Eu percebia. E ela falou para mim também, né? E eu comecei a ver ele me olhando feio, né? Me olhando feio, e sempre dava um jeitinho de ficar perto dela, né? Conversando, batendo papo, aquele papo furado, né? Tentando se aproximar dela, né? E quando eu chegava perto, depois que eu desligava os fios tudo lá, guardava, eles meio que, né? Cada um ia para um lado, ela vinha comigo, pra gente namorar um pouquinho, né? Tá, eu vou falar uma coisa aqui que pode até... O pessoal pode até achar estranho, mas, mano, eu não tenho nada para esconder, entendeu? Eu acho que se eu entrei nesse jogo para buscar a verdade, eu também tenho que ser detentor dessa verdade, né? Tanto a Silvana, quanto a Selma, né? Quanto a Andréia, minhas namoradas que eu tive, e essa, né? A cantora que eu fiquei, nenhuma delas eu me sentia à vontade para transar logo de cara. Eu tinha que sentir assim, uma afinidade mesmo, sabe? Sentir que eu era desejado, entendeu? Aí vinha à vontade, uma semana assim, duas. Nossa, a Silvana foi assim, entendeu? E ela teve, né? Teve tato para aguardar a hora certa, tudo, né? Pô, muito marmanjo aí vai lá. Por isso que eu nunca fui de sair com prostituta. Para mim isso é muito complicado, sabe? Eu gosto do afeto, não é aquela coisa mecânica. Que nem eu falei no outro vídeo, eu nunca vi a mulher como um receptáculo de esperma. Eu sempre vi como uma coisa sagrada, sabe? Muito boa e sagrada, sabe? Nunca vi como um receptáculo só pegar e... Então eu queria me sentir querido, entendeu? Me sentir, sabe, desejado, né? Então eu sempre tive essa dificuldade. Então eu e essa cantora, a gente ficou no carro várias vezes, né? Umas quebradas, né? Rolou um climão e, nossa, tudo menos o sexo em si, né? Então a gente só ficava junto umas 2 vezes por semana, né? Nos intervalos, quando acabava o show, né, dela, ou durante os intervalos e quando acabava o show. Então eu pude ver uma vez, né, o pai conversando com o policial num canto assim lá do restaurante, e os dois me olhando juntos, sabe? Eu percebi que os dois estavam me olhando, eu olhei, eles disfarçaram. Na hora eu falei, tá falando mal de mim, né, pra variar. Beleza. Eu achei normal tudo, mas não dei muita atenção. Aí passou uns 3 dias, eu tava voltando pra casa. Presta bem atenção nisso. Eu tava voltando pra casa depois de deixar a cantora, né, com equipamento na casa dela, tudo. Eu voltando de bicicleta, veio um Fusca atrás de mim, na mesma direção que eu estava andando, um Fusca bege, né, acelerando pra caramba. Eu só puxei a bike pro outro lado da rua, né? Mas aí eu peguei, quando eu dei uma olhada, o cara colocou um revólver na minha cara e pá! Eu não sei se ele quis me matar ou se ele quis me assustar. Eu sei que assustar ele conseguiu, porque aquilo ali devia ser no mínimo uma 9mm, pelo estouro que deu na minha cara. Na minha cara. E eu vi que parecia muito o policial lá do restaurante. Entendeu? Então o pai dela pediu ou para me dar um susto ou para dar um tiro na minha cara. Tá? Isso ninguém sabe. Eu
tentei contar para ela, mas ela me tratou de um jeito muito frio, né? E eu acabei nem contando. Eu ia contar tudo, mas não contei para ela isso daí. Mas isso aconteceu, tá? Eu não sei se ele queria me matar ou me assustar, mas eu sei que eu fui para casa aquele dia quase me cagando, né? Antes desse pessoal se aproximar dessa família de músicos, né, para espalhar lá usar o distintivo e semear o veneno deles para ter vingança, né, do que eu dei bronca nos meninos lá deles lá, que mexia com a minha mulher, tirava sarro do meu pé, tudo. Antes disso acontecer, eu ia lá umas 2 vezes por semana na casa dessa família, né? E tinha o filho do Júnior. Esse moleque não saía do meu colo, velho. Era tio Max aqui, tio Max ali, e pegava dinossauro de brinquedo e vinha brincar comigo. Todo mundo viu quem eu era, como eu era ali. Para depois entrar no jogo, creio eu que para se promover, só pode ser. Porque eles viram. Eu frequentei anos ali. Anos. Eu sempre quis aprender música, estar junto com o músico. Sempre quis montar minha banda. Era uma oportunidade de aprender muita coisa ali. E me envolver com a mulher mais linda que eu já... Uma das mulheres mais lindas que eu já vi na minha vida. Entendeu? Que era essa cantora italiana que eu conheci, ela tinha 16 anos. Sabe? Então, eu não esperava. Sabe? Porque falaram pra mim aqui, com esse infração, eu tenho um ouvido muito bom. E eu consigo ouvir direitinho. Isso que é foda, né? Isso que é foda. Bom, eles sabiam que eu não tinha nada a ver com esse personagem de merda, né? E mesmo eles tendo se aproximado lá para disseminar esse veneno todo, essa cantora italiana, ela né, me deu essa chance, né? Mesmo me beijando, sabe, desse jeito meio raso, meio superficial, ela me deu, né, essa chance. Apesar de não gostar muito, de não poder beijar mesmo, eu tava pisando nas nuvens, né? Uma mulher daquela nos meus braços, né? Pelo amor de Deus. Nossa Senhora, ela é muito bonita, ela, né? E eu achava que era muito gente boa também, tá? E aí rolou uma coisa. Teve uma noite, né, que ela me ligou, né? Eu não vou nem ler porque isso aqui eu lembro de cor, não tem como esquecer. Ela me ligou falando que os pais dela tinham saído e que iam voltar bem tarde, né? E pra mim ir lá, pra gente namorar, ficar junto, tudo. Eu fiz a minha barba, coloquei minha melhor roupa, pus um perfume e fui que nem louco, né, meu? Aí cheguei lá, abriu o portão pra mim, eu entrei, aí a gente começou a, né, se amassar, tudo, aqueles beijinhos rasos dela que dava vontade de, sabe, de invadir o espaço dela, mas eu nunca fui de fazer isso. Sempre fui muito respeitador, sabe? Nunca fui de passar o sinal de ninguém. Só quando eu era criança, com as primas, né? As primas. Aí eu era filha da puta. Tá. A gente começou a se amassar, e devagarzinho eu fui, sabe, revelando, né, o corpo dela e tirando aqui, tirando dali. Eu vou falar um português bem claro, tá? Tomara que não bloqueiem o vídeo, mas eu vou falar. E eu tirei as calças daquela mulher, tirei a calcinha daquela mulher, e eu vi aquela deusa grega. Não, isso não existe, meu irmão. Não existe. O pessoal tá pegando pesado, viu? Pra provar que não é meu isso, estão cagando na minha cara. Mas eu vou falar mesmo assim. E ela abriu as pernas pra mim e eu caí de cara naquela coisa maravilhosa. Eu tive o gosto de cair de boca naquela coisa cor-de-rosa, linda, cheirosa. Meu Deus, era um sonho, né? E aí eu usei tudo que eu sei, né, meu? Tudo que eu aprendi na vida eu usei ali só pra... Né? Molhou toda a minha barba. Eu falei, puta, que maravilha, né? E fiquei louco, fiquei daquele jeito. Peguei, sentei no sofá assim, né? Me arrumei no sofá. Aí na hora que ela viu, né,
o volume. Ela veio assim espantada, que ela nunca tinha visto, né? O meu, né? E ela veio assim se aproximando devagar, devagar a ponto de eu parar, olhar em volta e pensar, mano, a gente vai transar em cima do sofá que as crianças ficam brincando. Eu vi na hora lá o menino lá em cima do sofá com os dinossaurinhos dele ali, entendeu? Falei, puta. Aí eu fiquei, né, pensando e lembrei também do cara que passou e deu um tiro na direção da minha cabeça. Ah, cara, aí não teve jeito. Olha, desculpa se vão falar, você é besta, eu tinha plantado o saco. Eu já ouvi isso, inclusive, mas eu não consegui. Na hora que eu vi que a gente ia fazer aquilo em cima do sofá, que ficava a família ali, as crianças, lembrei do tiro, quase que eu tomei um tiro na cabeça. Inclusive ela não sabe desse tiro, tá? Vai saber agora com esse vídeo. Né? Eu ia contar, mas não me deu nem tempo para isso, do jeito que ela fez. Né? E aí despencou que nem uma árvore no meio da floresta, que nem bosta, na hora, na frente dela, a centímetros da mão e da boca dela. Aí eu olhei e falei, puta que pariu. Aí eu ia contar, eu falei, então, não, Max, ó, é melhor você ir embora. Eu olhei pro cara dela, o cara fechada, de brava comigo. Falei, puta, nem pra... Falei, tá bom. Peguei e fui embora, peguei a bicicleta e fui embora. E não me ligou mais. Aí passou 2 dias, eu dei uma de moleque, né? Porque isso não se faz. Eu tinha um álbum de foto íntima, transando com uma ex-namorada, né? Não vou falar o nome que não é legal. Mas eu tinha um álbum desse, e eu falei, eu vou levar pra ela ver que o problema não é com ela e nem comigo, alguma coisa errada tem. Aí eu ia poder explicar, né? Só que eu não precisava do álbum para isso. Ela só chegava porque queria falar com você, não sei o que. Hoje, eu com 50 anos sei disso. Mas na época eu não sabia, eu era um babaca, um molecote. Né? 20 e poucos anos, não, tinha mais. Tinha mais de 30 já. Mas não pensei nisso. Tá, e eu chamei no portão, desceu a cunhada, né, que estava lá no dia. Tava ela e a cunhada no dia que a gente ficou junto, e a cunhada ficou nos quartos lá em cima, né? E não desceu a cantora, desceu a cunhada. Aí a cunhada olhou pra minha cara e falou, ela falou que ela não quer falar com você, e que ela mandou falar pra você que pra ser namorado dela, o cara tem que ser fodão. Se o cara não for fodão, não rola com ela, entendeu, Max? Eu falei, o cara tem que ser fodão. Aí me veio na cabeça, né, o respeito que eu tive ali naquele dia, a ponto de me incomodar, né, o cagaço que eu passei com aquele tiro que me deram. Eu falei, puta que pariu, que injustiça do caralho isso, né, meu? Falei, beleza, tá bom, peguei e vim embora, né? Então, e depois disso eu nunca mais vi, né, essa cantora, né? Eu fui ver no Facebook, depois que eu saí da clínica, que eu fiquei internado 7 anos, né? Que talvez se eles tivessem falado, não, a gente conheceu o cara, né? Ele vivia aqui, ó, com as crianças no colo, não tem nada a ver, tem alguma coisa errada aí, entendeu? Mas não fizeram isso. Não sei porquê, acho que pra... Deixa pra lá. Então eu encontrei ela no Facebook, aí eu fui, né, tentar ainda manter uma amizade, alguma coisa. Eu era apaixonado por ela, oh meu Deus do céu, ela era todinha meu tipo de mulher. Eu sofri muito por causa disso. E a gente começou a conversar, tudo, ela casada, eu respeitei, não falei nada né, eu sempre respeitei muito a mulher que é comprometida, né, sempre. E eu acabei gravando a Last Sunset, uma música que, né, tá no meio aí dos vídeos aí, né? Eu registrei ela e aí eu gravei, né? Só que com violão, sem microfone. Ela é feita na guitarra pesada, entendeu? É outra história, né?
E aí eu falei pra ela no Messenger, falei, ó, eu gravei uma música antiga minha, você nunca viu, não é nada meu, né? Depois vai lá dar uma olhada. Ela não me respondeu, ela não foi ver minha música, e ela é cantora. E ela me bloqueou. Eu não sei por que ela fez isso, mas o que eu senti foi tipo assim, não, você não pode entrar no meio musical, né? Você não pode, é só a gente. Porque o pai dela uma vez falou pra mim que se eu dependesse de música eu ia morrer de fome. Ele falou isso na minha cara uma vez, porque eu gravei uma... acho que foi a Last Sunset mesmo. Só que eu tava mal, doente pra caramba, com depressão, sabe? Minha voz ficou empacada, não saiu natural, assim, tudo. E os caras colocou a fita dentro do carro, e ele falou isso pra mim. Ah, Max, se você for depender de música, você vai morrer de fome. Falei, tá certo, tem muito que aprender ainda, né? Velho Carcamano. Só não vou falar o nome dele, né? Eu não ia expor tudo isso. Não ia mesmo, né? Só que o pessoal aqui desse infrasom aí, né, tá dizendo pra mim que muita coisa aí tá sendo falada na internet, né, mano? Né? Que essa cantora, tirando sarro, vendo os rótulos que me deram, né, o achismo, essa perseguição de negro que fizeram comigo, que estão fazendo ainda, né? Diz que ela falou que o que faltou lá na sala aquele dia era um negro do lado, sabe? Olha, amizade de 20 anos, mano, sem ter certeza de falar uma coisa dessa. Que faltava um cachorro, uma criança. Tinha um cachorro lá, o Didio lá, eu vivia na casa enfiado lá dentro lá. Se fosse assim, então eu tinha sentado o sarrafo nela de tudo que é jeito e limpado o pinto ainda na almofada que as crianças dormem. Acho que aí eu tinha valor, né? Se eu tivesse feito isso, né? É o que parece, né? Pois eu vou dizer uma coisa, tá? Eu nunca quis magoar essa cantora, porque eu era apaixonado por ela e eu não costumo fazer isso, sabe? Quando eu tenho uma mulher assim num lugarzinho especial no coração. Só que em virtude disso, eu tenho que falar pelo menos a verdade, né? Eu acho que o que realmente faltou ali foi uma mulher, né? Não uma menina, né? Que me beijasse mesmo na boca mesmo, entendeu? Acho que faltou foi não ter um pai pedindo pra polícia me seguir de madrugada e me dar um tiro, entendeu? Para eu me afastar dela. Faltou também eu ser um safado sem vergonha, né? E ter plantado o saco mesmo nela, né? Em cima do sofá, onde as crianças ficaram, e limpado o pinto ainda nos panos que tinha em cima do sofá. Foi isso que faltou. Aí eu tinha valor, né? Aí eu era o fodão, entendeu? Aí eu era o fodão, né? Aí eu era o fodão, tá? E pro Júnior, tá bom, Júnior? Que falou insinuou que a minha namorada era uma vagabunda, né? Porque ela admirou de ver o seu talento no violão, pra cantar. Parece que a minha ex-namorada, né? Essa que você chamou de vagabunda, parece que ela foi menos vagabunda que a sua esposa, né? Porque você pegou o seu irmão plantando o saco na sua mulher em cima da sua cama, né? Vocês saíram na porrada, não é? Até hoje você já descobriu se você é pai ou se você é filho se você é pai ou se você é tio do menino? Você vê como que a gente paga pela nossa língua, meu irmão? Você vê só, cara? Você insinuou que minha namorada era uma vagabunda porque ela achou legal ver você tocar aquele som da hora e a sua mulher abriu as pernas pro teu irmão em cima da tua cama. Olha como que Deus faz as coisas. Vou até dar um pause aqui. Ah, tá. E pro velho Carcamano, eu não sei nem se tá vivo, né? Mas deve estar. Gente ruim não morre cedo, né, mano? Ele falou pra mim que se eu dependesse
de música, eu ia morrer de fome, né? Eu não vou ficar me comparando, porque eu estou aprendendo agora, nunca, não tenho experiência de palco nenhuma, né? O senhor aí canta há 60 anos, então, musicalmente falando, eu não sou nada perto do senhor. Só que eu não vou morrer de fome porque eu estou apenas começando. Eu ainda nem comecei. Como que eu vou morrer de fome se eu ainda nem comecei? Espero que o senhor viva muito. Eu tenho planos, força de vontade e muita criatividade. Eu não desisto dos meus sonhos, não. Tá bom? Aqui, ó, e pro irmão mais novo, né? Eu até anotei aqui. O que eu digo para você, irmão mais novo, que plantou o saco na mulher do seu irmão. Você sempre foi um bom amigo. Sempre. Mesmo quando começaram com boato, com história, você teve personalidade, pelo menos para isso, e não mudou o seu trato comigo, né? Você continuou sendo um bom amigo, né? Eu que me afastei por causa do teu pai, do Júnior, né? E do que a sua irmã fez comigo, né? O jeito que ela me tratou com precipitação, né? E julgamento demais, né? Eu achei, pelo menos, não esperava isso dela. E ela me bloquear, depois que eu falei que eu tinha gravado uma música, eu achei assim, meu Deus, sabe aquela paixão toda? Brum, morreu. Até a beleza dela pra mim mudou. Não é tão bonita mais como eu achava, né? Você nunca me fez nada, ô irmão mais novo. Só que, mano, você teve coragem de pegar a mulher do teu irmão, meter o pau dentro dela, cara, comer a mulher do teu irmão. Mas imagina se eu desse o azar, eu que não sou seu irmão, se eu desse o azar de casar com uma mulher volúvel e infiel, o que você faria com minha mulher na minha própria cama, meu irmão? Eu não tenho nada a ver com isso, não foi comigo, mas, cara, eu não faria o que você fez. Nem se fosse a mulher mais maravilhosa do mundo, eu não faria. Eu não faria. Eu ia tentar gravar, ia tentar marcar um outro dia, gravar, filmar e mostrar pro meu irmão. Falar, ó, brother, foge disso aí, você vai sofrer, cara. Eu faria isso com meu irmão. Não ia jogar na cama e comer ela para ter 20 minutos de prazer e meter a faca nas costas do meu próprio sangue. Eu não fui criado assim. Eu te condeno por isso, cara. E não quero nunca mais nem olhar pra tua cara. E nenhum de vocês. Vocês sabem muito bem de quem que eu tô falando, tá? E mais uma coisa. Se vocês quiserem mandar me matar, que nem seu pai tentou fazer, não sei se ele quis me matar ou me assustar. Mas, mano, faz o que vocês acharem melhor, tá? Se quiser me dar um cacete também, de boa. O meu cérebro, eu consegui regenerar ele do que fizeram pra mim. Mais ou menos, tô meio zoado ainda, mas eu tô melhorando. Meu cérebro, eu consegui dar um jeito, um braço quebrado, de boa, eu me conserto, tá bom? Pode fazer o que vocês tiverem vontade aí. E o que me alegra é o que eu falei agora há pouco no vídeo. A gente com a nossa idade, 50 e poucos anos de idade, a gente não tem mais 30 anos de vida. 3 décadas é muito se viver isso. Morrer com 80 hoje em dia, nossa, é um privilégio. Ou seja, a gente não tem mais de 30, não tem mais 30 anos para viver, né, para curtir, para aproveitar a vida. Por um lado eu fico triste, porque eu queria viver, eu perdi 30 anos sofrendo, inclusive porque vocês não falaram, ó, eu conheço o Max, não é por aí não. Vocês sabiam de mim. Sua irmã, olha o que ela fez, olha o que ela tá falando na internet. Uma mulher que eu sonhava com ela. No dia que ela abriu as pernas pra mim, eu caí de boca, mas eu suspirava. Pra fazer isso? Puta que pariu, caralho, mano. Então, a parte que me alegra disso tudo é porque no dia que eu morrer, que eu bater minhas botas, cara, por tudo que eu passei, pela postura que eu tive durante a minha vida,
eu vou pro meu Valhalla, cara. Eu vou sentar lá, vou tomar um vinho, um hidromel, vou comer uma carne assada perto dos meus iguais, e na certeza de que nenhum de vocês vão estar lá, vão pisar naquele lugar. Então eu estou livre de vocês. Pode demorar 30 anos, mas eu estou livre de vocês também. Tá bom?